noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Um tempo de louvor, um tempo de adoração ao Senhor. Você que está conosco pela primeira vez, deixe o seu comentário. Será um imenso prazer conhecer você. E que nesse tempo que nós vamos passar juntos, seja um tempo precioso, seja um tempo de renovação, um tempo de louvor, um tempo de nós honrarmos ao Senhor. Nós declararmos ao Senhor nosso amor, nós declararmos a Ele que nós o amamos, que nós o adoramos, que a importância que Ele tem na nossa vida, Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Então nós vamos passar esse tempo juntos, dedicando esse tempo ao Senhor. E que com muita alegria você aí na sua casa possa adorar o Senhor conosco, cantar canções, porque a palavra do Senhor nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então apresente ao Senhor o seu louvor nessa hora, com alegria, com palmas, celebre ao Senhor aí na sua casa. Aleluia. Maravilhosa graça que nos alcançou e nos salvou e nos redimiu. Aleluia. Queremos celebrar a Ti, Senhor. Adorar o Senhor neste lugar. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia, esse amor de Deus que hoje está aqui, enchendo esse lugar da presença dEle, enchendo o teu coração da presença dEle também. Aleluia, glória a Deus. Aí na sua casa, queria convidar você a orar comigo nesta hora, agradecendo por esse grande amor de Deus, esse amor que nos comprou, esse amor que nos amou acima de todas as coisas, nos amou primeiro. Aleluia. Então fale com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos derramamos diante da tua presença nesta hora. Senhor, nós estamos aqui, os teus filhos estão cada um na sua casa, mas unidos, Pai, unidos nessa oração, clamando ao Senhor, falando com o Senhor, colocando, Senhor, nosso coração diante da tua presença. Queremos declarar, Senhor, que nós somos gratos pelo teu amor, somos gratos, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz em favor da nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor um dia nos trouxe de onde nós estávamos longe, separados de ti, e o Senhor nos uniu novamente ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós te louvamos por isso, ó Deus, e nós queremos nessa noite entregar ao Senhor nosso louvor. Que o Senhor encontre em nós, Pai, verdadeiros adoradores, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Pai, que a nossa expressão de culto chegue até o teu coração nessa noite. Que o Senhor seja tocado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado. Oh, Pai, nós nos reunimos como igreja, Senhor, nessa noite, Pai, para te exaltar, para te bendizer, para declarar, ó Deus, que nós dependemos de ti. Nós queremos reafirmar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor, Pai, é aquele que tem dirigido a nossa vida. E nessa noite, Pai, nós colocamos a nossa confiança em ti. Pedimos a ti, fala conosco, ó Deus, que a tua palavra entre em nosso coração. Ó Pai, aquele que precisa ser renovado, Pai, o Senhor renove nessa noite. Pai, que haja transformação de vidas, que haja, Senhor, ó Deus, Pai, curas nessa noite, que haja, Senhor, libertação nessa noite. Pai, que a tua palavra venha entrar em nossos corações, Pai, e venha ser como um solo fértil, Pai, que essa palavra venha encontrar, Senhor, uma terra adubada, uma terra, Senhor, que possa produzir frutos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.
e que você possa ouvir a palavra de Deus e ser tocado grandemente nessa noite. Boa noite, irmãos, graça e paz, que alegria, mais um tempo de celebração o Senhor Jesus nos concede. É uma grande oportunidade e motivo de muita alegria mesmo. Nós estamos aí terminando mais um ano, hoje o nosso último culto do ano de 2020. Jesus Cristo tem nos dado grandes vitórias. Se nós analisarmos como nós iniciamos o ano, como nós estamos terminando, tudo que nós atravessamos até hoje, nós podemos dizer, como Samuel Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Gratidão a Deus pela sua vida, por este tempo tão abençoador que o Senhor Deus tem nos concedido, não somente hoje, mas durante todo este ano. A oportunidade de alcançar a sua vida por meio da rede social, de ministrar a palavra. Quantas palavras boas nós ouvimos durante este ano, quantas canções que enalteceram o nome de Jesus nós cantamos e também ouvimos por meio da rede social. Eu quero louvar o Senhor pela sua participação, pelo seu encontro nessas reuniões online, né? Pela sua presença, pela sua família, por participar juntamente comigo, juntamente com a família da fé, desse tempo tão maravilhoso. Tenho sempre dito na nossa casa, nos nossos cultos presenciais, aí nesses dias eu ministrei dizendo que nada pode parar a igreja, nada pode nos parar. Quando nós tomamos postura e acreditamos que Jesus está conosco. Ele prometeu, a porta do inferno não vai prevalecer contra a vida da igreja. Nós estamos aqui livres, libertos, guardados, protegidos pelo grande amor de Deus. Então eu quero nesta hora orar e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela vida da igreja e por tudo que nós alcançamos debaixo da misericórdia de Deus durante este ano. Vida, saúde, paz, livramento, provisão do Senhor. Eu sei que você teve algumas conquistas também. E nós tivemos grandes conquistas, porque o Senhor prometeu estar conosco e Ele de fato tem estado conosco. Então eu quero nesse primeiro momento orar agradecendo a Deus. Eu sei que você tem uma palavra de gratidão, então ore comigo. Senhor, muito obrigado, porque a bênção do Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem estado conosco. Senhor, muito obrigado, porque nós atravessamos mais um ano e o Senhor continuou conosco. Nós atravessamos períodos de muita dificuldade, de medo, alguns com enfermidades, com lutas familiares, desemprego. Tantas situações foram vividas, Senhor, pelo Teu povo, pelas famílias, mas o Senhor esteve conosco. Quero agradecer ao Senhor por este ano. Quantas palavras o Senhor colocou no nosso coração, no coração dessa família, no coração da Tua igreja, como nós ouvimos a voz do Senhor, como nós ouvimos o agir do Teu Espírito Santo. Eu quero Te agradecer, Senhor. Agradecer porque aqui eu estou novamente diante da família da fé. Ó Senhor, agradecendo a Ti, porque nesta noite o Senhor também tem mais uma palavra de direcionamento para a nossa vida. Quero louvar e agradecer ao Senhor por esta casa, por esta família, por esse tempo que nós estamos vivendo juntos, por este ano que nós estamos terminando. Esses dias é o Senhor que tem nos dado e nós glorificamos o Seu nome. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus, durante este ano, nos deu, por meio da Sua palavra, direção. O Senhor falou conosco de uma forma muito especial. Cada um dos obreiros que fizeram uso da palavra de Deus nos nossos cultos, todos eles tiveram direcionamento dado por Deus. E eu me recordo aqui que no mês de setembro, o pastor Benedito ministrou uma palavra baseado no livro de Josué, no capítulo 1, onde a palavra de Deus ela foi impressa no coração da igreja, tocou o nosso coração, e o Espírito Santo falou por meio da palavra, na instrumentalidade do pastor Benedito, que nós temos que atravessar o Jordão. E depois de setembro, várias outras palavras vieram confirmando
esta vontade de Deus para a nossa vida pessoal e para a nossa vida como igreja. Há poucos dias, uma comemoração com as irmãs da UFEBRAC, nós tivemos a ministração da Palavra de Deus dentro deste tema. E eu, por vezes, então, ministrei durante esses 3 meses, vez ou outra, mencionando princípios baseados nesta verdade, porque eu entendo que esta é a revelação de Deus para a nossa vida. Porque tantas coisas querem nos parar, mas Deus sempre está nos chamando a prosseguir, para que a gente vá mais adiante, para que a gente acredite que existe a direção de Deus para a nossa vida nesse tempo de tanta instabilidade que nós estamos vivendo. Então eu quero, desta feita, mais uma vez olhar para esta palavra, que eu sei que já está no seu coração, como está no meu coração, no coração da igreja. Mas eu quero mencionar aqui então mais uma vez esse texto e dizer algumas verdades que seja como um marco, para nós nesse término e início do novo ano, sabendo que o Senhor continua nos chamando, dizendo que é agora que nós temos que atravessar o Jordão. Então, Josué capítulo 1, eu destaquei o verso 2. Deus diz assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vou ler mais uma vez. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então nós temos aqui, o contexto aqui é a morte de Moisés. Moisés, um grande líder, andou com o povo de Deus pelo deserto durante muitos anos, agora já próximo à entrada da terra prometida de Canaã. O que separava Moisés e a multidão da terra de Canaã era o Jordão, e Deus então coloca um ponto final no ministério de Moisés diante do povo. Deus o chama para si, Moisés, e Deus então agora escolhe Josué, que era o servidor de Moisés. Josué tinha aí um grande desafio, liderar o povo de Deus, fazer a travessia do Jordão para poder entrar na terra da promessa. Então nós temos aqui, eu quero citar aqui, ressaltar aqui, a situação mudou, a liderança também mudou. O momento era um outro momento de expectativa, especificamente para Josué, um momento de temor, de medo. A gente pode assim dizer, olhando para o que esse texto diz, quando Deus fala para ele: olha, seja forte e corajoso, não temas, como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Então, no contexto de medo, de desafio, Deus chama Josué para ele atravessar o Jordão juntamente com toda a multidão. Eu quero considerar que nós temos vivido situações, novos momentos, situações que outrora nós vivíamos de uma forma, de uma maneira. Esta forma de viver já não existe mais. Eventos que nós iríamos realizar deixaram de acontecer. Pessoas que se reuniam conosco já não se reúnem mais, nem online e nem presencialmente. Muitos desistiram na situação nova que nós estamos vivendo. A própria situação do mundo trouxe uma nova mudança nos nossos comportamentos, em todos os âmbitos da nossa vida e também da nossa prática como igreja. E essas situações que vieram sobre nós mudou muito a nossa forma de pensar, de agir, de nos comportar e assim por diante. Mas eu quero mencionar aqui que o Deus de Moisés foi o mesmo Deus de Josué. O Deus da igreja continua sendo o Deus antes da pandemia e durante a pandemia. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que não desiste do seu plano
o Deus que não desiste da igreja, o Deus que não se arrepende das suas promessas, o Deus que não perde o controle da situação, o Deus que não perde o foco, o Deus que não se esquece do seu povo. Deus que não se esquece do seu povo. E a palavra de Deus para Josué é a mesma palavra dele para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja que nós fazemos parte. Nós somos a igreja do Senhor. Levanta e prossiga, é o que Deus diz, pois eu vou dar a vocês a bênção da promessa. Levanta e prossiga, porque eu vou dar a vocês a bênção da promessa. Esta é a voz de Deus a Josué, e esta é a voz do Espírito de Deus para nós mais uma vez, neste final de ano. Então, atravessar o Jordão é preciso, e o Jordão, ele pode aqui significar para nós aquilo que talvez nos separa da concretização da bênção de Deus na nossa vida. Pode ser aquilo que nos separa de viver uma nova realidade na nossa vida pessoal, na nossa casa, na família, na fé. Talvez o Jordão seja aquilo que nos separa daquilo que nós esperamos há muito tempo como promessa de Deus. Mas a palavra de Deus para o nosso coração é esta: levanta e prossiga, pois eu vou dar a vocês a bênção da promessa. Levantar e prosseguir é uma decisão, é necessário uma decisão que também é uma escolha. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos que decidir se nós vamos caminhar por ela e de acordo com ela. Nós temos que escolher se nós vamos ouvir a voz de Deus ou nós vamos negligenciar a voz de Deus. Então eu me lembrei da mulher de Ló. Deus providenciou um grande livramento para a mulher de Ló. E a ordem era essa: olha, não olhe para trás, mas somente para frente. Vá adiante, corra. A mulher de Ló, ela escolheu olhar para trás, e desde o texto bíblico ela se transformou numa estátua de sal. E assim é conosco. Não há dúvida de que a revelação de Deus para a nossa vida é justamente esta: que nós temos que nos levantar em meio à situação que nós estamos vivendo, e que essa situação só vai mudar quando Deus quiser que mude, porque Ele tem o poder para isso, para poder mudar, e eu sei que você não duvida disso. As situações só irão mudar com o agir de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mas enquanto a situação não muda, não é tempo de comodismo, de inércia, não, é tempo que Deus nos chama para prosseguir, atravessar, caminhar por essa situação e ir mais adiante. Qual é a nossa escolha? Nossa escolha tem que ser em ouvir a voz de Deus, como fez Josué, mesmo temeroso, amedrontado, cheio de expectativa. O desafio era grande, mas ele se levantou diante do povo de Deus e obedeceu a voz de Deus. Então, prosseguir, se levantar e prosseguir, especificamente prosseguir, é uma advertência divina para que nós deixemos então a inércia, muitas vezes o nosso comodismo, muitas vezes a preguiça, e a Bíblia por vezes nos chama a prosseguirmos. E eu separei alguns textos aqui, alguns versos, e eu me recordo que diz Oséias ao povo, o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É tempo de nós conhecermos mais o Senhor, melhor o Senhor, na situação pandêmica que nós estamos vivendo, no isolamento que nós estamos vivendo. É tempo de nós conhecer e prosseguir em conhecer. Então não é tempo de nós ficarmos parados, inertes. Paulo ele diz assim: olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O olhar de Paulo estava em Cristo, para frente. Ele fala: tudo que está atrás de mim já se passou. Eu não fico mais, eu não me apego ao passado, mas eu olho para frente, para o alvo. É justamente isso que Deus quer da sua vida, da nossa vida, da igreja dele.
não ficarmos presos ao passado. Tudo aquilo que nós já atravessamos este ano, que por vezes produziu em nós medo, angústia, né? Necessidades que alcançou a nossa vida, experiências que nós passamos, que talvez você passou, que fez você chorar. Só o fato de alguns ainda permanecer isolados em casa, isso traz, quem sabe, angústia. Mas neste tempo, a voz de Deus é esta: é tempo de nós atravessarmos o Jordão. Para isso nós temos que deixar de considerar as coisas que já se passaram e olhar para frente, porque Deus tem uma nova realidade. Deus tem a concretização da promessa dele sobre a nossa vida. E eu me recordo ainda da fala de Paulo, quando digo que prosseguir é uma advertência divina. Paulo diz assim à igreja de Corinto: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo está dizendo firmeza, continuidade, perseverança. Coopere com o trabalho do Senhor. É isso que Paulo diz. Então, quando Paulo ainda escreve à igreja de Tessalonicenses, ele vai dizer assim: olha, orem sempre, continue orando, perseverem na oração. E quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva atravessou por várias fases, várias situações, adversidades, perseguições, mas a igreja perseverava, dava continuidade, prosseguia na oração, na palavra e na comunhão. Quando nós falamos de prosseguir, olhando para a história de Josué, nós vemos que prosseguir é trilhar um caminho de lutas e batalhas para alcançar a conquista. É justamente isso. Quando Josué se levanta com o povo, se prepara para a travessia do Jordão, Deus é quem abre o Jordão. Só que do outro lado da margem do Rio Jordão, luta, batalha para a conquista da terra de Canaã. Eles lutaram, eles tiveram que enfrentar os habitantes da terra, mas Deus deu conquista ao povo que se levantou para poder batalhar e lutar. Deus deu a eles conquista. Então, nós sabemos que há uma batalha espiritual em andamento antes da pandemia e durante a pandemia, no início do ano e agora no final do ano. Início do próximo ano de 2021, existe ainda uma batalha que continuará em andamento. Mas é Deus quem nos chama. Levanta e prossegue. Atravesse para o outro lado do Jordão. E Deus então diz a nós: tome toda a armadura de Deus, para que você possa lutar e permanecer firme. Então, não é tempo de inércia. Não. A situação não é tempo para nós ficarmos acomodados, não, mas para nós entendermos que existe um propósito de Deus em todas essas situações, que nós podemos sim nesse tempo tomar toda a armadura de Deus e prosseguir adiante, crescendo em graça, buscando ao Senhor, falando do seu grande amor, se importando com o reino de Deus, se importando com o anúncio das boas novas de salvação. Levanta e prossiga. Levanta e prossiga. É o que Deus diz a Josué e diz por meio da sua palavra a nós. Pois eu vou dar a vocês. Eu vou dar a vocês. É Deus quem diz. Então eu quero ressaltar que ainda levantar e prosseguir é uma escolha de fé. Uma escolha de fé. Acreditar na palavra de Deus. Muitas vozes nós ouvimos durante este ano. Muitas vozes se ressoaram, que produziu medo, angústia, tristeza. Justamente isso. Mas nós somos chamados a ouvir a voz de Deus nesse tempo. Porque o nosso Deus tem todo o controle nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E a situação que nós estamos vivendo não é por acaso. Nós, como filhos de Deus, acreditamos que existe o propósito de Deus para a nossa vida e para a igreja. Para a igreja de Deus. Então nós temos que acreditar na fala de Deus.
esta palavra que eu disse no início, né? Este ensino que eu já mencionei desde o início, desde setembro, Deus já colocou no nosso coração como igreja. Levanta e prossiga, porque eu vou dar a vocês a terra de Canaã. Então o que nós temos que fazer é valorizar a voz de Deus, acreditar na voz de Deus, que este é o tempo, que é Ele quem tem falado conosco. Prossiga, levanta e prossiga. Ora, mas o que é necessário? O que é necessário então para que a gente tome força, que venhamos nos levantar e continuar esta caminhada, não deixando que a situação venha fazer com que a gente se torne pessoas ineficientes, inertes, indiferentes. Nós temos que olhar o que a fala de Deus para Josué, que é a mesma fala para a gente no verso 7. O texto diz assim: então somente esforce-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então o que é necessário? Deus fala, tão somente esforça-te. Tão somente esforça-te. O que nós devemos fazer para obedecer à voz de Deus? Nos levantar e prosseguir. Nós temos que ter bem certo no nosso coração que o nosso trabalho é contínuo, mesmo em meio à pandemia. Este é o esforço. É o nosso trabalho que é contínuo. Primeiro, Deus, Ele não descansa. Ele trabalha pelo seu povo. O salmista diz que Ele é o guarda de Israel. Ele não cochila, Ele não dorme. E Jesus, certa vez, diz: olha, o Pai trabalha até hoje. O meu Pai trabalha até hoje. Em relação ao trabalho de Deus, eu me recordei da fala profética de Isaías. Deus falando acerca de Jerusalém. Deus, ele diz assim, olha, Isaías 62, verso 1, verso 2. Deus diz acerca de Jerusalém: eu amo Sião e por isso não me calarei, não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Então nós vemos Deus falando aqui, olha, a situação de Sião, a situação de Jerusalém, eu não vou me calar. Eu também não vou descansar. Eu vou continuar trabalhando a favor do meu povo, até que o meu povo alcance a vitória. E que todas as nações vejam o brilho desta vitória sobre Jerusalém. Deus fala: eu não vou descansar. É interessante que nesse mesmo texto, Deus convoca o seu povo para o trabalho. Deus chama o seu povo para cooperar, para participar desse trabalho de reconstituição, de restauração, de restituição do seu povo na cidade de Jerusalém. Deus então diz assim, ó: moradores de Jerusalém, saiam da cidade, preparem o caminho para o seu povo que está voltando, aplane a estrada, tirem todas as pedras, levante uma bandeira como sinal para que todos os povos saibam o que está acontecendo, para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Então Deus diz ao povo: olha, prepara o caminho, vamos lá, trabalhe, prepara o caminho, aplane o caminho, tirem as pedras, levantem uma bandeira, participe comigo desta vitória que virá sobre o meu povo. E é justamente isso que nós temos que nos atentar. Deus, ele trabalha por nós. Deus está trabalhando nessa toda essa situação que nós temos atravessado durante esse ano que já se passou. Nós temos uma ocupação espiritual, um trabalho de fé para realizarmos. Durante todo esse período conturbado, existe um trabalho espiritual que não pode parar. Não pode parar na sua vida. Você tem que trabalhar pela sua vida, pela sua saúde espiritual, pelo seu crescimento espiritual. Em toda essa situação pandêmica, você tem que trabalhar espiritualmente a favor da sua casa, da sua família, e também como igreja, em toda essa situação que envolve o mundo,
a igreja não pode deixar de trabalhar, de se ocupar espiritualmente, de realizar o serviço de fé, o trabalho de fé. Que trabalho que é isso? De intercessão, de oração, de proclamar a palavra de Deus, de continuar se envolvendo com o reino de Deus à medida que nós temos condições de fazer isso. O texto ainda, Deus diz a Josué: tem muito bom ânimo, muito bom ânimo. Eu aplico aqui para a gente. Esse bom ânimo é a nossa automotivação, é nós mesmos nessa situação que nós temos vivido e provavelmente vai se prolongar por mais algum tempo deste ano que vai se iniciar. Como nós vamos viver? Desmotivados, desanimados? Não. Muito bom ânimo. É uma automotivação. A gente se procurar se automotivar. Encontrar motivos para a nossa ação. Encontrar motivos para continuarmos desenvolvendo a nossa fé. Crescendo em graça. Buscando o Senhor com dedicação, com motivação, continuar cantando, continuar adorando, continuar agradecendo a Deus, continuar testemunhando, continuar se importando com o reino de Deus, continuar cuidando daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mesmo nesse tempo. Ainda eu diria que nós temos que considerar, quando eu falo de automotivação, você considerar, olhar para você mesmo, quem você é em Jesus. Quem você é em Jesus. Paulo diz assim: olha, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então nós olhamos para nós, vemos a graça de Deus. Essa tem que ser a nossa maior motivação. Nós somos vencedores, nós vamos vencer, nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos uma herança eterna que não pode se corromper. Nós temos a graça de Deus na nossa vida. Isso tem que ser uma motivação para que a gente realimente o nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa fé, nos levantemos da situação e prosseguimos adiante, aguardando a concretização da bênção de Deus sobre a nossa vida. O texto ainda vai dizer assim, olha, Deus falando para Josué, fala para a gente também acerca da palavra. Deus orienta, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fazendo aplicação para nós, eu diria que é o foco que nós temos que ter. Qual é o nosso foco nesse tempo? Tem que ser a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus na nossa mente. O que Deus vai dizer para Josué e diz a nós também: antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então, quando nós temos o foco na palavra de Deus, situações vêm, situações por vezes persistem algum tempo, mas as situações vão passarão. Então, nossa mente tem que estar na palavra de Deus. Por vezes o desânimo vai bater na nossa vida, mas não vai permanecer se nós tivermos a nossa vida centralizada na palavra de Deus. Situações vêm que por vezes ocasionam medo em cada um de nós, mas se nós tivermos com nossos ouvidos voltados à voz de Deus, essa situação de medo vai passar muito logo. Então, quando nós meditamos na palavra, temos a centralidade da palavra de Deus na nossa vida, nós compreendemos que é necessário que tudo isso que está acontecendo no mundo é necessário sim que aconteça. É necessário que aconteça. Muito embora atinja a nossa vida como filho de Deus, a nossa vida como igreja, mas é necessário que aconteça para o nosso despertamento, para que a gente se levante e prossiga, para que a gente se levante e tome a atitude de caminhar em fé, de agir em fé, de ordenar a bênção de Deus, de se levantar como um arauto de Deus em meio à situação que nós estamos vivendo. Então compreendemos sim que é necessário que esse é um tempo de não somente a igreja, mas toda a humanidade se aproximar do Senhor. É tempo de dor, de enfermidade, de perda, de aperto, é tempo de buscar ao Senhor.
nós como igreja não podemos deixar de compreender assim. Quando nós temos o foco na palavra de Deus, nós entendemos que a oração é necessária, a perseverança é necessária, viver como filho de Deus é necessário nesse tempo, viver como igreja de Jesus é necessário nós cumprirmos o nosso chamado, a nossa missão, e nós entendemos como igreja que nós estamos caminhando para o fim. Esta é a grande verdade. Breve Jesus virá. Os dias que nós atravessamos, por certo, vai ser dia de luta, de dor, de situações adversas, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos esse entendimento, se a nossa centralidade estiver na palavra de Deus, e a certeza de que nós vamos vencer pela palavra e pelo sangue de Jesus, nós venceremos. Então, neste último culto, eu entendo que a voz do Espírito Santo mais uma vez fala aos nossos corações. Levanta-se, pois, agora. Levanta-se, pois, agora. Passe este Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O desejo de Deus é que nós não estejamos parados, estagnados e somente olhando a situação do mundo. O desejo de Deus é que a gente se levante e caminhe. Caminhe para aquilo que Ele tem preparado para nós, com entendimento espiritual de que existirão batalhas, mas nós venceremos. Lutas e provações, nós venceremos. Entendendo que a situação do mundo é necessária para que se cumpra a palavra de Deus, porque nós aguardamos a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus, e a certeza de que nós vamos alcançar a promessa de Deus que nós aguardamos se nós perseverarmos até o fim, como a Bíblia diz, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o chamado de Deus para a nossa vida, para este ano que se termina, prossiga. Não deixe a situação paralisar a sua vida. Inicia um novo ano, sim, de sonhos, de expectativa, de certeza de dias melhores, que Deus vai abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida pessoal, profissional, familiar, ministerial. Deus vai abençoar a sua igreja, mas nós temos que fazer como Josué fez. É uma nova situação, é um novo momento, é um novo tempo, é uma nova realidade que por vezes traz expectativa, medo, desafios grandes, mas nós temos que ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus é esta: levanta e prossiga, que eu vou dar a vocês a bênção da promessa. Graças a Deus. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós recebemos, Senhor, a Tua palavra nesta noite, em alegria e em fé, Senhor, na certeza de que tudo que nós temos atravessado, o Senhor está conosco. E nós vamos sim, Senhor, prosseguir, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, envolver esta pessoa, esta casa, esta família, com graça, com força. Estenda, Senhor, a Tua misericórdia, e que todos nós, os Teus filhos, que ouvimos a Tua palavra nesta noite, possamos nos levantar para um novo tempo de conquista, possamos prosseguir, sabendo que nós já estamos envolvidos em uma grande batalha espiritual, mas a nossa vitória é certa. Pai, em nome de Jesus, que haja em nós bom ânimo, que haja em nós escolha de fé, que haja em cada um de nós disposição de continuar seguindo a Tua direção na nossa vida, Pai. Abençoa cada família, abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, abençoa esta família que recebeu a Sua palavra nesta noite. E eu oro pedindo que o Senhor venha conceder a todos nós, Senhor, todos nós, no ano de 2021, de bênção, de conquista, de portas abertas, de vitória, de saúde, de realização, de um novo tempo, Senhor, de comunhão na Tua casa, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Graças a Deus. O Senhor abençoe sua vida, te guarde, te proteja, que você possa ter aí um final de ano abençoado por Deus, juntamente com a sua família, que a presença de Deus continue
sobre a sua vida. E eu quero aqui expressar a minha gratidão a toda a família da fé que tem se reunido na rede social durante muito tempo, já praticamente um ano, ouvindo a ministração da Palavra de Deus. O Senhor seja louvado pela sua vida, obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento na adoração, por aqueles da família da fé que também durante este ano tiveram condições de estar conosco nos nossos cultos presenciais. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, gratidão pela sua vida, por todos aqueles que continuaram durante este ano ainda, com tantas situações que nós atravessamos, continuar abençoando o reino de Deus, a manutenção da casa de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida de uma forma especial. A toda a liderança que continuou apoiando, participando, estendendo as mãos para ajudar, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Gratidão ao Senhor por tudo que nós alcançamos, realizamos para a glória do nome dEle. Eu quero então desejar a você e a sua casa um feliz ano novo, um ano de 2021 de bênção, de alegria, certo que nós vamos nos encontrar muitos em comunhão, em alegria, em fé, para poder adorar o nome do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.